Bom dia, bom dia. Hoje é um dia muito especial. Hoje eu vou falar com o Tadani, vamos receber o Tadani, que é uma figura muito querida, muito querida. Faz muito tempo que a gente não se vê. O Tadani veio fazer um workshop aqui na Bororó. Na época, a época do coworking, foi muito especial ouvir o Tadani. Aí outro dia achei ele, catei o Tadani de novo e fiquei bem feliz. Tadani! Muito bom te chamar aqui. Tadani, vamos lá. Bora trabalhar. Patrícia, bem-vinda, querida. Então, estamos aí nessa Tavani. Oi, querida. O Tadani Cardini dos Santos. Tadani dos Santos, mais fácil para mim. Helena, bem-vinda. Tadani tá lá do outro lado do mundo, então vamos lá, Instagram, vamos achar o Tadani. Carol, bom dia. Cláudia, bom dia. Cris, vamos lá, todo mundo, bom dia, meu amor. Doris, bom dia. Bom dia, Pati, Kelly. Estamos aí aguardando o nosso convidado de honra, Tadani dos Santos. Nair, Lucélia. Ai, que delícia ver as pessoas conhecidas, assim, dá um calorzinho no coração. Vamos falar sobre saúde emocional. Eu vou botar aqui, peraí. Como é que será que eu... Agora eu estou aguardando ali o Tadani, não consigo botar o nosso tema. Mas enfim. Como ele está do outro lado do mundo, moçada, o Instagram está demorando a achar ele. Lili, bom dia, bom dia. Falando sobre espiritualidade, botei minha roupa de festa, meu vestido indiano, para receber o Tadani. E é isso aí, né? A espiritualidade e o Vedanta é um estudo do nosso eu, né? É um estudo muito, assim, aprofundado sobre essa instrução de quem é o eu, quem somos. Não somos o corpo, não somos a mente, não somos os nossos pensamentos, e somos tudo isso também, né? O budismo diz isto é, isto não é, isso é. Então, somos o corpo e a mente, nós somos o corpo e a mente, somos também. Então, carregamos esse invólucro todo que no conjunto com a nossa alma, com a nossa essência, com aquilo que não muda, com aquilo que é um com todos, com essa energia de todos, faz com que a gente possa se apaziguar. E eu enviei, meu amor, o convite para ele. Enviei. Não sei como fazer aqui agora. Vou enviar de novo o convite para ele, mas eu enviei. Agora sim. Oi, querido! E aí, que honra! Oh, alegria minha, nossa. Que honra te receber. Deixa eu ver, eu tinha arrumado aqui para a câmera ficar deitada, mas eu acho que... não, ela gira. Fica meio... Assim, para mim, tu tá agora de cabeça virada. De cabeça. Tá Então, para assim, com a ti fica cabeça... melhor assim. Assim tu fica... Ficamos Então, nós tá. dois na vertical, porque Então, tá. já falar sobre Vedanta, Advaita Vedanta, já é um tema de virar a cabeça para baixo. Agora, se tu ainda vai falar de cabeça para baixo, aí não vai dar. Bom dia, querida. Assim ficou ótimo. Ótimo. Ai, que bom, que bom. Com a companhia dos teus livros aí. A casa do estudante é assim, né? Cheia de livros.
Querido, te apresenta um pouquinho para as pessoas que não te conhecem aqui, que estão do Bororó Educação. Bom dia. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, uma alegria estar aqui. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, baixinho, mas estou te ouvindo. Falo mais alto, assim tá melhor? Eu acho, para mim, sim. Então tá. Tenho o hábito de falar um pouco mais, num tom mais leve e baixo. Uma alegria estar aqui depois de tanto tempo que a gente não se via, não conversava. Me convenceste a fazer uma live, algo que eu sou um pouco reticente mas faz parte da caminhada. Né? Meu nome é Tadani, brevemente falar, né? Eu sou gaúcho, nasci em São Borja, estudei na Federal de Santa Maria e depois de formar eu saí do Brasil. Isso no milênio passado, né? Demonstra a nossa sabedoria, né? E a idade física. E desde então eu vivo fora do Brasil, né? Já morei na Finlândia, Alemanha, Bélgica, Espanha, México. Finalmente, num certo momento da minha carreira executiva, eu decidi dar um tempo, que eles chamam de ano sabático, e acabei vindo para a Índia. E aqui na Índia tive a possibilidade de escutar umas aulas com o Swami Dayananda Saraswati, um grande mestre de Advaita Vedanta. E num curso breve de um mês, que tornaram-se 4 meses, e depois disso eu decidi morar no ashram, né, que é um monastério hindu, ou um gurukulam, né, a casa do mestre, e dedicar a minha vida aos estudos de Vedanta. E isso eu fiz por 3 anos, morando primeiro no sul da Índia, que o Swamiji tem um ashram no sul da Índia, e depois no norte, numa cidade que chama-se Rishikesh, uma cidade muito conhecida porque as pessoas chamam de capital mundial de yoga, fica aos pés dos Himalaias, na beira do rio Ganges, que é a encarnação da deusa Gangá. Então é um lugar muito forte, simbolicamente muito importante na mitologia hindu. E aí depois desses 3 anos eu recebi uma proposta de trabalho de uma empresa americana. E já faz 10 anos que estou trabalhando aqui. Atualmente eu trabalho numa empresa que chama-se IBM, é uma empresa de tecnologia, e sou gerente de globalização de uma divisão da empresa. E faço outras coisas também, como tu bem sabes, né? Escrevo, sou poeta, dou aula de Vedanta, algo que eu comecei esse ano, né? A dar aula de Vedantas a pedido de amigos e conhecidos e leitores. Né? Ou seja, um curioso, um aventureiro, uma pessoa interessada na vida e entender o significado dessa breve jornada que chamamos de existência humana. Né? Esse é o Tadani, muito grato e feliz normalmente. Vou fixar aqui o nosso tema de hoje, que é saúde emocional e Advaita Vedanta. E aí eu vou te pedir que tu fale um pouquinho para nós o que é o Advaita Vedanta, assim, né, brevemente. O que é isso? Assim, só para as pessoas, né, terem uma possibilidade, porque é um tema tão importante, né? Eu já me aventurei, assim, algumas mini aventuras, e é um tema muito lindo. Vedanta, ele nasce das escrituras sagradas hindus. Né? E as escrituras sagradas hindus são consideradas uma revelação. É uma revelação recebida pelos rishis, né? Pessoas que tiveram a capacidade de aceder a esse conhecimento. E, naturalmente, é um conhecimento milenar. E no seu princípio, e por alguns séculos ou milênios, é uma tradição oral de ensino. E são 4 livros. Nesses 4 livros, eles têm basicamente uma divisão.
essa divisão significa que parte do conhecimento, ele trabalha sobre karma kanda, tudo relacionado a essa nossa existência empírica, que a gente chama de vyavaharika, né? O eu, o tu, os modelos de vida, os estilos de vida, como melhor viver para refinar-se, aprimorar-se, e também os aspectos de uma sociedade, né? Política, economia, a guerra, finanças, classes sociais, astronomia, ou seja, rituais, né? A parte ritualística também é muito rica e extensa, entre vários outros conhecimentos que são pertinentes a essa nossa vida cotidiana. Essa é uma parte, a maior parte. E aí tem outra parte que nós chamamos de Jnana Kanda. Jnana, nesse caso, significa conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? Um conhecimento que revela a natureza não dual da manifestação humana, por assim dizer. Dá para começar no humano, né? Mas de toda essa manifestação. Né? E essa é a parte mais interessante, mais bonita, porque ela tem uma visão de mundo que é completamente diferente daquilo que tudo que a gente vê e de tudo que a gente ouviu, e principalmente, mesmo aqui na Índia, mas no Ocidente ainda muito mais forte, né? Porque a nossa ideia de individualidade ela é muito forte, né? E o Vedanta trabalha ela sobre uma outra perspectiva. Na verdade, ele resolve uma equação, por assim dizer, né? O que é uma equação? Uma equação onde existem duas partes com um sinal de igual no meio, mas que aparentemente elas são distintas, né? Por exemplo, se a gente pega uma criança e apresenta uma equação matemática, 4 mais 5 é igual a 21 menos 12, né? Nossa, criança vai ficar um pouco perplexa, né? Porque de um lado ela vê 2 números de 1 dígito e um sinal de mais. E no outro lado ela vê 2 números de 2 dígitos e o sinal de menos. E no meio existe algo dizendo, não, é a mesma coisa, né? Então, o que o Vedanta faz, ele também resolve uma equação. E qual é essa equação? É o indivíduo, jiva, eu, né? Cada pessoa, ela é igual ao todo. Todo, nesse caso, é Ishvara, Atma, pode chamar de Deus, sempre quando a gente entende qual o significado que se dá para aquele... qual a definição que se dá para Deus e para o indivíduo e para o mundo, né? Então, na revelação desse conhecimento, a gente estuda o que é o indivíduo, o que compõe o indivíduo, né? O que é toda essa cosmogênese, né? E também o que é a divindade. Porque a gente tem que saber o que é cada uma das partes, assim como a gente tem que saber qual é o significado do sinal de menos, para que a gente usa, e também o sinal de mais. E quando a gente entende o significado de cada uma parte, o Vedanta resolve essa equação. Ele resolve essa equação de uma maneira muito bonita, muito forte, e ele remove a ignorância que a gente tem sobre a nossa própria essência. E a beleza é que uma vez a ignorância removida, ela não volta mais, né? Assim como uma vez que a gente aprende que 2 mais 2 é igual a 4, pode vir qualquer pessoa e te falar que é 5, 3, 10, 20, que vai ser implausível e irracional ouvir, né? Então, essa é a essência do Vedanta. E, naturalmente, muda completamente a maneira como nós percebemos, né, o eu, o indivíduo, com esse corpo, mente e sentidos, né, e o todo ao nosso redor. Né? Acho que de uma maneira muito sucinta dá para falar que isso é o Vedanta. Que lindo! Advaita Vedanta, né? Pois então, tem Advaita Vedanta e tem... Dvaita. Dvaita. Parei que eu escrevi errado aqui, Parei que eu escrevi errado. E tem o Dvaita Vedanta? Dvaita, Dvaita. Dvaita é dual, né? Uma visão dual. Por exemplo, os Hare Krishnas têm uma visão dual, os budistas têm uma visão dual de toda a manifestação, né?
E o Aham, ad é um prefixo que significa negação, né? Não dual. Essa é uma aham, diferença. Assim como as principais religiões do mundo também têm uma visão dual do mundo. O que significa uma visão dual do mundo, né? Por exemplo, eu sou diferente de Deus, da ideia de Deus, do conceito de Deus, dos aham, atributos divinos, né? Isso aham, significa dualidade, né? Dualidade significa que o sujeito é diferente do objeto, né? E a não aham. dualidade significa que existe apenas uma realidade absoluta que é o sujeito. E essa Uhum, é a essência do Vedanta, né? uhum. E a nosso convite foi para juntar, né, a Advaita Vedanta com saúde emocional. E aí, como é que tu. Eu tenho uma cartinha aqui, eu tenho uma cartinha de curação aqui para ti, do oráculo de curação que a gente brinca, Oi. que são propostas, né? São pilulinhas, assim, provocativas. Então, vou te fazer uma pilulinha que diz assim: você, Dani, identifica algum cenário em que usou a fantasia de realidade para disfarçar o que estava sentindo? E o nome desse aforismo é a fantasia de felicidade que eu vou ler para nós. De nada adianta fingir ser feliz, pois nossa inconsciência sabe quando não somos. Temporariamente, encontramos certo alívio na fantasia de felicidade. No entanto, dentro de algum tempo, absolutamente variável para cada um de nós, esta idealização começa a ruir, independentemente das tintas coloridas com as quais as havíamos pintado. A havíamos pintado. Então, falando dessa Nossa, fantasia, né, que dá um certo muito bom. alívio, você identifica algum cenário em que usou a fantasia de felicidade para disfarçar o que estava sentindo? Quem não, né? Essa é a pergunta. Muito lindo, nossa, adorei esse texto. Muito claro e lúcido, né? Na verdade, ele demonstra a realidade da existência humana. Né? Muito sábio essas palavras. Né? Mas uma percepção, diríamos, limitada da realidade humana. Né? Aham. Porque a partir do é a arte de iludir-se, né? A arte de enganar-se. E quando a gente se engana ou se ilude, é porque a gente, por N razões, seja medo, seja coragem, seja ignorância, seja receio, é porque nós não queremos encarar aquela realidade que está se apresentando ao nosso redor, Aham. né? Seja a realidade vindo de fora para dentro, ou a realidade na qual nós criamos uma certa percepção sobre o indivíduo, eu, Tadani, uma imagem, uma ideia, ou um ideal, né? As pessoas trabalham muito com idealizações exageradas de si mesmo e às vezes inalcançáveis, e quando não conseguem chegar, ela tem que criar um mecanismo para que ela consiga manter-se, diminuir a carga, a sobrecarga emocional que a insatisfação ou que a não satisfação de algo está causando nela. Né? Então, eu acho que isso acontece com bastante frequência, porque, em primeiro lugar, nós não fomos educados para trabalhar com as nossas emoções. Né? Eu acho Uhum. que o trabalho que Bororó 25 faz é fantástico. Eu não sei se tu fala sobre os teus livros, eu ainda tenho todos os teus livros aqui em casa e acho eles fantásticos. Todas as pessoas que vêm aqui em casa que falam português, eu coloco no lado, assim, dá uma olhadinha nesse material, né? Que é muito, muito, muito bonito. Né? E por a gente... agora perdi minha linha de pensamento, mas tudo bem. Deixa eu... Da saúde emocional com a desconstrução das idealizações, né, Tadani? Isso. Então, a gente cria uma certa realidade onde ela torna-se insuportável para nós mesmos, que parece um paradoxo, né? Ou contraditório. Por que a gente vai criar algo que nos levará ao sofrimento, à dor ou à insatisfação? Né? E aí nós criamos, a sociedade criou
Ah, tá, agora entendi, agora eu lembrei onde eu estava. Né, nós não fomos educados a trabalhar com as nossas emoções, né? E, portanto, nós fomos condicionados a criar uma bolha no qual aquilo que é indesejável, aquilo que é insuportável, aquilo que contradiz ao que eu desejo, ao que eu acredito, ele não faz parte da realidade, né? Nós vivemos numa bolha onde tudo tem que ser bonito, onde tudo tem que ser belo, onde tudo tem que ser doce, onde tudo tem que ser saudável, né? E aí nós esquecemos que a vida, apesar dela apresentar os seus céus de brigadeiros ou ser um mar de rosas, ela também tem seus momentos de sofrimento, ela também tem seus momentos de dores, né? Ela também tem seus momentos de insatisfação e de desconforto. E por a gente estar ausente disso, né, a sociedade, nós criamos, acho que basicamente 3 métodos para trabalhar com esses desafios humanos, né? O por não aceitar, né, que existe a dor física natural depois de uma certa idade, às vezes, alguns casos congenitais, né, a pessoa nasce com isso. E a dor emocional, o fato de que as pessoas discordam da gente ou não gostam da gente, né? O que é muito natural, é a magia da diversidade, né? Imagina se todo mundo pensasse igual, né? Então, qual é o primeiro método que a gente utiliza? Eu acho que o primeiro método que nós utilizamos é buscar uma solução, o que é natural, né? Buscar uma solução significa, eu estou num cenário atualmente que não me é benevolente, não me é construtivo, ou ele pode ser destrutivo e doloroso. Então eu busco uma solução. Só que frequentemente a gente esquece que essa solução também, ela demanda tempo, ela demanda energia, ela demanda esforço, ela demanda vontade, e às vezes até demanda bastante recursos financeiros, né? E por a gente não trabalhar a origem do problema, o que acontece em algumas vezes, a gente encontra uma solução e dali um tempo a gente se dá conta que essa solução também é outro problema. Os casos mais comuns, né, quando as pessoas estão enfrentando alguns desafios nos seus relacionamentos, ela acha que mudar de relacionamento vai resolver os problemas, né? Muda o relacionamento, né, vai para outro relacionamento e dali 1 ano, 2 anos ou até menos, ela está enfrentando as mesmas situações, né? O mesmo cenário, né? O mesmo cenário. Ou no trabalho, né? Eu não estou de acordo com a cultura dessa empresa, ou meus funcionários são chatos, ou a empresa... Por alguma razão ela quer mudar, e daí quando ela muda, ela vê, olha, não mudou muito, né? E então essa é a primeira... É um dos primeiros métodos que a gente busca, né? É encontrar uma solução para um problema e que frequentemente a gente se dá conta que a solução para esse problema ela nos leva apenas posterga, né? Porque a gente não soube lidar com ela. A segunda a pessoa ela não tem a capacidade para lidar com esse problema imediatamente. Então, o que ela faz? Ela vai guardando. Né? Ela vai guardando por algum tempo, e daí chega um momento que, infelizmente, e frequentemente com as pessoas mais próximas e queridas, né, ela explode. Né? Ela coloca para fora tudo aquilo que ela não pôde mudar na solução, porque às vezes a solução não é possível. Tipo, por exemplo, eu não posso mudar de empresa porque eu preciso desse dinheiro, porque tenho que pagar empréstimo da casa, tenho que pagar escola para os filhos, né? Tem várias responsabilidades que a gente adquire no transcurso da vida. Então, a segunda solução é quando eu não aguento mais, né, eu coloco para fora. Só que eu coloco para fora de uma maneira incontrolável. E por ela ser incontrolável, eu acabo vitimizando outras pessoas, né? Causando danos a outras pessoas. Né? E o terceiro é quando eu não posso encontrar uma solução, eu não posso colocar para fora, o que eu faço? Eu vou suprimindo, eu vou engolindo, eu vou engolindo, eu vou engolindo. E aí um dia isso se manifesta
de uma certa maneira, que são doenças, né, traumas emocionais, psicológicos, problemas físicos, somáticos, né? Ou seja, a pessoa está se vitimizando, né? Então, no primeiro que eu encontro a solução, eu me dou conta que frequentemente eu apenas transferi o cenário de um momento, de um tempo T1 para um tempo T2. No segundo, eu me livrei parcialmente daquele problema, mas eu transferi para outra pessoa. Então eu causei um cenário desagradável, né? E do terceiro, eu me vitimizei, né? Eu causei um problema a mim mesmo. Aí vem a pergunta, né? Tá, e o que eu faço, então? E agora, né? Porque a gente quer entender. Aí tem um texto de Advaita Vedanta que chama-se Tattva Buddha, o conhecimento da real natureza do ser humano. E a primeira parte desse texto, ele trabalha sobre quais são as qualificações necessárias para ser um estudante de Vedanta, né? Porque assim como qualquer campo de conhecimento, ele requer certas qualificações que te possibilitam assimilar esse conhecimento de uma maneira muito mais lúcida e prática, né? Por exemplo, se a pessoa quer estudar física quântica, né, ela tem que ter um conhecimento básico de matemática, de álgebra, né? E Vedanta ele também tem esses requerimentos, essas pré-qualificações, né? E aí o autor fala, nessa primeira parte, de todas as qualificações, né? Ele fala de discernimento, de um certo desapego, né? E ele fala de algumas disciplinas importantes, né? E uma dessas disciplinas, que eu acho muito bonita, são 6 as disciplinas que ele fala, e essas disciplinas, na verdade, ele chama de tesouros, né? Porque uma vez que tu adquire, eles enriquecem a tua vida, né? Porque às vezes utilizar a palavra disciplina, as pessoas veem só para ficar, é difícil de aceder e, portanto, acho que não farei. E uma delas é Titiksha, chama assim, em Advaita Vedanta, né? E daí o estudante, né, a priori tem um estudante, porque são diálogos, né, pergunta para o mestre, né, o que é Titiksha, né? E daí ele responde, né? Daí ele começa a fazer uma análise. Titiksha, em sânscrito é Titiksha kaha shitoshna sukadukha disahishnutvam. Essa é a resposta que ele dá. Eu vou falar ou compartilhar o que significa essa resposta, né? Significa, né, em primeiro lugar, a gente tem que entender que nós fomos brindados no nascimento, né? A nossa essência, ela é brindada com uma certa capacidade. Capacidade de resistência, com uma certa capacidade de tolerância, com uma certa capacidade de paciência. No entanto, esse é um poder latente, né? Um poder latente significa que ele está ali, mas ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser aprimorado. Ele precisa ser educado, às vezes revelado, né? Porque quando a gente não sabe que nós temos alguns dons, alguém precisa chegar e dizer, olha, tu tem essa capacidade. Portanto, trabalha, despertar, acordar. Isso é uma maneira muito bonita também, né? E o que é essa capacidade de resistência, né? É a nossa capacidade ilimitada de aumentar o nosso nível de resistência, de tolerância e de paciência com relação à vida. Isso também nos demonstra indiretamente que o sofrimento, o pesar, a tristeza, a insatisfação e a dor, elas são absurdamente subjetivas, né? Por que elas são subjetivas? Se nós colocamos no mesmo cenário várias pessoas, provavelmente todas elas responderão emocionalmente de uma maneira completamente diferente, né? E aqui eu estou falando num cenário indesejável e desagradável, né? Porque ninguém reclama se tudo está bem, né? Sim, sobretudo agora, né, Dani? Agora que no bolinha colorida aqui, o planeta está... é um momento muito forte de aumentar essa nossa capacidade, né? Então, voltando à subjetividade do sofrimento e da dor, né?
que é demonstrado em várias pesquisas que psicólogos e psiquiatras fazem ao redor do mundo diariamente, né, com artigos muito interessantes, né? Se uma pessoa tem uma capacidade mais forte que a outra de tolerar ou de resistir a certas situações, não significa que ela é melhor ou pior, significa que ela teve o discernimento ou ela trabalhou aquilo dentro dela. Né? Sim. E essa capacidade de trabalhar é algo que nós podemos cultivar em cada momento da nossa vida, né? Porque já sabemos que, às vezes, buscar soluções não vai aprimorar. Transferir para alguém não vai solucionar o problema. E guardar, engolir também não vai. Então, o que nos resta? Nos resta desenvolver essa capacidade de aprimorar esse nosso talento inato, por assim dizer, né? E daí ele se aplica naturalmente a dois tipos de situações. Primeiro, a situação física, né, que ele fala shitoshna. Shito significa frio, né, e ushna significa calor, né. Aquilo que é externo, a gente não pode mudar, né. É verão, 40 graus. Tu pode chorar, tu pode ficar triste, tu pode fazer o que quiser, vai permanecer 40 graus lá fora, né? Então, todo o tempo que tu desperdiçares tua energia e o tempo que são os dois principais materiais que a gente tem na vida, né? Energia, para poder materializar os nossos sonhos e desejos, e tempo, né? Então, quando a gente desperdiça reclamando daquilo que não pode ser mudado, nós estamos, né, nos vitimizando e nos inibindo a nossa capacidade de aumentar a nossa tolerância com relação àquilo. Né? Naturalmente, se está quente lá fora, eu posso ligar o ar-condicionado, né, ou ligar o ventilador. Mas aí, se por um acaso o ar-condicionado quebra, ou se tu vai ter que ir numa reunião e não ter ar-condicionado lá, se tu não aceita aquela situação, ele toma conta da tua capacidade emocional. E uma vez que a tua capacidade emocional ela está sendo questionada ou exaltada, a tua capacidade intelectual ela vai por água abaixo, né? A capacidade de discernimento e uma análise analítica da vida, né? E daí o segundo que ele fala é Sukha Dukha Sahishnutvam, né? Sukha significa alegria, e Dukha, tristeza, né? Porque alegrias e tristezas fazem parte do nosso cotidiano, né? Momentos agradáveis e momentos desagradáveis, momentos de exaltação e momentos de tristeza fazem parte da nossa vida, né? Então, ciente de que esses dois cenários podem se apresentar na minha vida, eu desenvolvo a minha capacidade de tolerar, enfrentar e superar aqueles momentos que são desagradáveis ou são indesejáveis, né? O que é mais difícil, né? Mas é o mais importante. E aí advém, né? E desenvolver essa capacidade significa aumentar a minha imunidade emocional, né? Sim. Porque a imunidade é aquilo que nos mantém saudável. A partir do momento que nossa imunidade baixa, a gente pega qualquer porcaria que está no nosso ecossistema, né? Qualquer bactériazinha já nos ataca fisicamente, emocionalmente também, né? Então, o desenvolvimento e o melhoramento dessa imunidade emocional, que é o que a gente chama de titiksha, né? Essa nossa capacidade de enfrentar as dualidades situacionais ou emocionais da vida de uma maneira mais, não incólume, né? Mas menos impactada. Naturalmente, quando a gente vê a vida objetivamente, a gente analisa o fato e a emoção ela não é tanto impactada, né? Então, o desenvolvimento dessa capacidade emocional, o aprimoramento dessa capacidade emocional, a educação do nosso nível, né, de tolerância e resistência emocional é algo muito importante, né? E a partir do momento que nós nos brindamos a possibilidade de fazer isso, existem várias ferramentas ou mecanismos que a gente pode. Naturalmente, o conhecimento é o primeiro deles, né? O conhecimento sobre o conhecimento revelado por Advaita Vedanta, da plenitude da nossa própria essência, ele te dá essa proteção, esse escudo
em forma de discernimento e de entendimento sobre a realidade, né? E essa é a parte mais importante, mas também, né, a meditação, as autoafirmações, as visualizações. Existem várias ferramentas que é importante as pessoas utilizarem para o desenvolvimento dessa sua capacidade emocional, né? Mas, Tá, Dani, a Cris, que está nos acompanhando, fez uma sugestão de que a gente tentasse assim, uma aproximação das coisas que tu está trazendo com o método curação. Então, eu acho que tu não conhece esse nosso tabuleiro aqui. A gente construiu a estrutura do método curação, né, com um céu, que é o céu do acolhimento, o sol do incontrolável e as luas da responsabilidade pelo nosso próprio cuidado, né? Que são movimentos complementares, né? Para apoiar o incontrolável, a gente trouxe os 4 pilares da finitude, como que tudo é passageiro, da regência da inconsciência, de que o inconsciente é o nosso guia, dos outros, de que ninguém manda em ninguém, e do acaso, como sendo o grande mistério da vida. E para apoiar a responsabilidade pelo próprio cuidado, a gente trouxe a proposição da filosofia, que é quem eu me torno frente aos fatos, né? E quase que num sussurro assim para a alma, a pergunta: qual é o meu desafio nesse momento, né? No enfrentamento das coisas. Aí a gente fez a dinâmica do método com 5 verbos: desejar, perceber, significar, agir e refletir. E colocou um funcionamento de adoecimento na parte de cima e um funcionamento de saúde na parte de baixo, né? Para cada um desses verbos, digamos assim, né? Qual é então, a parte de cima? Desculpa, Cris. A parte de cima é do adoecimento. Tá. E ela parte do desejo, que é o desejo de idealizar, o desejo de ser magicamente feliz, né? Quando chega na percepção, a gente tem uma atenção crítica ou uma atenção romantizada da vida que nos leva a um embotamento. Quando a gente vai para a ação, a gente não consegue ter uma ação porque a gente ou está preso no passado, em memórias traumáticas, ou no futuro, em antecipações, né? Em pré-ocupações. Na ação, a gente tem uma ação de descarga, ou por luta ou por fuga, e essa descarga termina paralisando a nossa alma, né? A nossa alma se paralisa como uma tentativa de defesa. Quando a gente chega na reflexão, no refletir, a gente não tem essa possibilidade de reconhecer o caminho percorrido, porque a gente fica se criticando, se comparando, se lamentando, né? Então, e a vibe de baixo, no desejo, a gente deseja realizar, se fazer feliz. No perceber, a gente usa uma atenção amorosa. No significar, uma investigação sobre as nossas emoções, no aqui e agora. No agir, a gente usa um processo de escolha, de renúncia e de luto. E no refletir, a gente olha o caminho percorrido, né? Agradece o caminho percorrido, celebra e compartilha. Então, esse é assim, um esquema muito... Assim, muito bonito, Cris. Uau. Muito enxugadinho, né? Ele é bem... Tem uma... O Vedanta, ele faz uma leitura um pouco bonita e distinta do que a gente conhece sobre a realidade no que tange a felicidade, no que tange a alegria, no que tange, né, a autoaceitação. Por exemplo, se nós pegarmos, né, o que todos nós buscamos em vida, em primeiro lugar, todos nós buscamos uma certa segurança, né, ter uma casa, ter um trabalho, ter um teto, né, e segurança emocional através dos relacionamentos, né, e satisfazer também os nossos desejos. E um dos desejos proeminentes que existe na essência humana é a alegria, né? Estar feliz, né? E, no entanto, a visão que a gente tem da felicidade e da alegria, ela é algo a ser encontrado, ela é algo a ser buscado,
ela é algo que eu preciso me esforçar para chegar a ela, né? Como se a alegria fosse um lugar, um objeto ou uma pessoa, né? Ou seja, a partir do momento que eu consigo esse objeto, a felicidade entra na minha casa. A partir do momento que eu me relaciono com essa pessoa, a felicidade chega, né? Ou a partir do momento que eu vou a um certo lugar, né? E, naturalmente, essa percepção ela é limitada, limitante, porque se existisse um lugar chamado felicidade, a fila estaria dando, né, volta ao mundo. Hoje todo mundo queria ir para esse lugar, né? Mas isso não significa que um lugar não possa brindar felicidade, né? Por exemplo, eu nasci em São Borja, né, na fronteira. Então, no verão, as pessoas querem ir para a praia, né? Então, passa todo ano imaginando, sonhando, né? Vai para a praia, né? Aí já sai, vai para a praia. E vai na praia, primeiro dia, tudo maravilhoso. Esse sol, essa água, essa areia, essas pessoas escutando música, fazendo comida, né? Dali 5 dias, né? Depois de pegar aquele... Como é que se diz quando a pessoa... Insolação, né? Pegar uma insolação, né? Não quer ver areia, não quer ver praia, quer voltar para casa, né? Ou seja, não existe um lugar chamado felicidade. Não. Mas aí vem a natural pergunta, né, desse tipo de raciocínio. Se não existe um lugar chamado felicidade, se não existe um momento chamado felicidade, e se não existe uma pessoa chamada felicidade, né, onde é que está essa felicidade? Então a resposta é: a felicidade é latente, ela faz parte da nossa essência. Né? E como que eu sei que a felicidade faz parte da minha essência? Né? A gente pode dizer que tudo aquilo que é não natural é uma causa de desconforto, é uma causa de tristeza, é uma causa de uma certa estresse. Né? Por exemplo, pegar o nosso exemplo, né? Se eu tirar os óculos, isso. Eu não enxergo. Né? Perto, longe, né? Eu consigo enxergar. Né? Ou seja, a pessoa que tem uma visão normal, abrir os olhos e enxergar não é uma causa de desconforto para ela. Né? Se ela está passando e ela ouve alguma coisa, ela tem a capacidade de ouvir, não é uma causa de desconforto. Né? Por quê? Porque enxergar é natural, ouvir é natural. Se eu levanto e saio caminhando, né, caminhar é natural. Se eu saboreio algum alimento e tenho a capacidade de discernir sobre os sabores, isso é natural. Se meu olfato está trabalhando, isso é natural. Significa que eu não vou no oftalmo para reclamar que eu enxergo, né? Estou com um problema aqui, doutor. Ele pergunta, qual é o problema? Tu não está vendo bem? Ele, não, eu vejo bem. Não, mas tu não vê bem de longe ou de perto? Ele disse, não, eu enxergo bem de longe, de perto, né? Aí o cara vai olhar, bom, de repente o teu problema não é aqui, né? Porque enxergar é natural. Então a gente não reclama daquilo que é natural. Sim. Né? A gente aceita isso como parte da nossa existência, né? E, similarmente, quando a gente está alegre, quando a gente está em paz, quando a gente se sente seguro, quando nos sentimos seguros, quando estamos confiantes, a gente não vai reclamar, né? Não vai lá falar com a Cris, hoje eu estou alegre, nossa, que dia horrível, não sei como que eu vou me livrar de toda essa alegria que existe dentro de mim, né? Portanto, o estar alegre é natural. E como que eu sei que o não estar alegre é não natural? Eu acho maravilhosa essa tua explicação. Eu acho que é lindo. Porque se eu não estou alegre, é uma causa de desconforto, né? É uma causa, diríamos, de uma certa doença emocional, voltando à ideia da saúde emocional. Né? Existe algo que afetou o meu sistema imunológico e emocional e está me causando um desconforto. Né? Portanto, ele não é natural. Ele não é natural se ele ultrapassou aquele meu nível de tolerância, que agora já está muito mais educado, muito mais reforçado e muito mais elevado. Né? Aí o que eu faço? Viver inteligentemente significa, da mesma maneira que eu vou no oftalmo
para ver que tipo de lentes eu preciso para os meus olhos, eu vou procurar ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, né? Mas eu vou buscar ajuda porque o não estar alegre é não natural. Uhum. Agora, se eu acho que o estar alegre é natural, a pergunta que eu devo me fazer é por que eu não estou manifestando a naturalidade da minha própria essência, né? Que Aham. tipo de condicionamentos Aham. eu tenho que estão sendo um obstáculo para aquilo que me é natural? E frequentemente as pessoas não fazem esse tipo de questionamento, da mesma maneira que elas questionam o fato de que eu não enxergo, né, alguma coisa está errada, né? Estou com dor de Uhum. cabeça, alguma coisa está errada. Então, Uhum. entender essa essência da nossa natureza, ele fortalece o sistema imunológico relacional, emocional, porque a alegria é inerente à minha essência, né? E Uhum. aí vem também, às vezes, alguns condicionamentos culturais e locais, né? Eu tenho sido abençoado de ter tido a oportunidade de morar em várias partes do mundo e observar e estudar as culturas locais, né? E quando tu vê as diferenças, tu começa a notar algumas coisas, por que certas culturas se comportam de certa maneira. E aí eu lembro, às Uhum. vezes, né, quando eu era criança, eu ouvia as pessoas falar: não sorria muito hoje porque amanhã a tristeza aparece, né? Aham. Aí eu vi, nossa, mas que absurdo esse tipo de raciocínio, né? Porque ele contradiz aquilo que é natural. Então, às Uhum. vezes, nós somos vítimas das circunstâncias do ecossistema onde nascemos, né? Uhum. E daí a gente tem Uhum. que, daí vem a ideia de conhecimento. A gente tem que se expor ao conhecimento, porque somente o conhecimento nos vai dar a oportunidade de ver, existe uma outra realidade, existe uma Uhum. outra visão de mundo, existe uma outra maneira de levar a minha vida, né? E aí a gente Uhum. pode chamar de um renascimento, uma reconstrução, né? Portanto, a alegria é natural à nossa própria essência. Por quê? Porque ela não é causa de desconforto. Tá, Dani, assim, eu fiquei com o meu lapinho aqui anotando e eu não tenho vontade, assim, de fazer outra coisa que não te, assim, play again, né? Play again. Mas só que eu quero aproveitar, assim, honrar o meu lugar aqui junto contigo, que é fazendo uma pergunta da Luana, que diz, por onde você indica começar para quem quer conhecer mais sobre Vedanta? Hum. No Brasil, eu dou aula de Vedanta, só que eu dou aula em inglês atualmente, né? Então, se ela entende inglês, ela pode participar das aulas. É, Aham. mas no Brasil Qual é o teu, tem qual é o teu contato, tá, Dani? Tadani, Tadany, tanto no Tá. Eu vou pedir para a Cris anotar, Instagram tá? quanto de repente, num futuro até darei aula em português, mas tem bons professores no Brasil. No Brasil, na verdade, tem uma grande mestre de Advaita Vedanta que ensina no Brasil desde a década de 70. É a pessoa que trouxe Vedanta para o Brasil, espalhou por todo o Brasil. O nome dela é Glória Arieira. Uhum. Ela tem um espaço no Rio de Janeiro, né? Atualmente, eu acho que ela dá mais aulas online também por Sim. questões de saúde, né? Ela não viaja muito atualmente. Eu acho que o site dela é vidyamandir.org.br. Vidya E, Mandir. é, e também tem outra pessoa que é minha comadre, na verdade. O nome dela é Sônia Novaes. Ela dá aula de Vedanta. Ela mora na Índia com a família, só que ela dá aula online já faz vários anos. Uma ótima professora, Sônia Novaes. Eu acho que esse Uhum. é o, é o, é o nome dela no Instagram, né? Mas qualquer coisa eu posso mandar depois, né? Que Tá. são fantásticos mestres de Advaita Vedanta, O né? Rodrigo Pessoas está que dizendo têm que queremos um mestre de São Borja. na Porque verdade, eu também tem já. uma coisa das identificações, né? Isso é muito interessante. A gente É se verdade. identifica, né? Sabe que é algo muito interessante, né? Quando a gente tem,
eu me sinto afortunado, assim como as pessoas que estudaram com o Swami Dayananda Saraswati, né? Porque ele foi um extraordinário ser humano, Mahatma, né? Uma pessoa com uma sabedoria, um conhecimento astronômico, quase impensável para a maioria das pessoas. Então, quando a gente tem um mestre assim, sempre quando tu pensa em dar aula, tu pensa, não, mas eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essas condições, né? Ah, Mas eu tenho amigos que faz anos que me pedem, né? Que basicamente são leitores, como tu sabe, né? Quer dizer, eu escrevo e compartilho meus textos e pensamentos semanalmente, tanto em português quanto em inglês. E daí eu decidi, foi esse ano, na verdade, e por outras razões também eu comecei a dar aula. Eventualmente eu darei aula em português, mas eu que acho que o lindo, inglês para mim Dani. é mais prático, porque todo o meu ensinamento é em sânscrito e inglês, então o domínio que eu tenho é muito melhor nesses dois idiomas, né? Mas, de repente, daqui 1, 2, 3 anos, dá para começar em português. Porque todo esse conteúdo, né, tá, Dani, ele é muito novo. E como tu disseste, assim, as visões espirituais ou de religiões, elas têm essa dualidade sempre. E que o Vedanta, do Advaita Vedanta, não tem. Então, é muito novo, é muito curioso, é muito novo no sentido de singular, né? Então, acho que é um pouco essa a necessidade, assim, de também poder estudar outras abordagens, outras visões de mundo que possam nos ajudar a pacificar mais a nossa vida, a serenar um pouco mais, né? E um ponto importante, né, que é uma... Toda escola de conhecimentos, ela é baseada em questionamentos, né? E nós temos algo que é natural, que é a nossa curiosidade. O ser humano é curioso por natureza. As crianças, a partir dos 2, 3 anos de idade, é perguntando tudo, né? O que é isso? Como que chama isso? Como que isso funciona? Por que faz isso? Infelizmente, muitas dessas curiosidades, elas são suprimidas, né? Porque às vezes o adulto não sabe a resposta e tem uma certa preguiça de buscar a resposta, acaba dizendo para a criança, porque é assim, né? Isso são maneiras cruéis ou desumanas de remover aquilo que é natural, que é a curiosidade. E se a gente tem essa curiosidade com relação a todo esse mundo ao nosso redor, a curiosidade essencial é saber quem eu sou, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é o objetivo dessa caminhada? Qual é o meu papel no esquema das coisas? Até sobre uma perspectiva individual, né? É importante a gente responder essa pergunta. Às vezes não precisa nem encontrar a resposta absoluta, mas encontrar a resposta temporária, né? Tópica de uma existência de corpo, mente e sentidos, já traz um grande significado para a nossa existência. Sim. E às vezes esse significado é um dos paliativos, né? Ou é um dos paliativos para a nossa saúde emocional. Porque a pessoa que está fazendo aquilo que ela gosta, ou aquilo que é o seu dom, ou aquilo que é a sua natureza, ela tem uma satisfação diária de viver, né? Ao contrário de muitas vezes, né, o que frequentemente as pessoas acabam abdicando de buscar a sua própria caminhada, por questões de necessidades emocionais, ou frequentemente econômicas, né, muito mais do que emocionais, né? E daí a vida se torna uma carga, né? A vida se torna um peso, né? Eu tenho que acordar porque eu tenho que ir para aquele trabalho, ou porque eu estou casado com essa pessoa, ou porque eu tenho esses filhos, ou porque que esses pais, né? Tudo é um pesar, né? Tudo é uma dor, é pesado. tudo é um cansaço, né? E tudo porque a gente se identifica muito com com aquilo que é íntimo à nossa existência, que é esse corpo, essa mente e esses sentidos, né, e esses condicionamentos. Então, o conhecer a essência absoluta do ser, ele também te demonstra que, apesar dessa existência temporária, né, essa existência temporária é tu, mas tu não é essa existência temporária. Essa é uma fórmula muito bonita, né? A igual a é B, mas B não é A, né? Sim.
por exemplo, Sim. Né? Então, saber que esse corpo, até uma certa liberdade nos dá, porque Sim, uma liberdade. a vaidade, o apego absurdo a esse corpo que é temporário e mortal, ele nos causa medos tremendos, principalmente numa situação que a gente está vivendo nesse momento, né? Porque a gente acha, a partir do momento que esse corpo perece, acabou a minha existência, né? E daí, claro, é natural estar em pânico, né? Em medo e um pouco estressado com essa situação, né? Mas a curiosidade, voltando, a curiosidade, né? Ela nos faz questionar. E a partir do momento que respostas aparecem nesses questionamentos, que é algo que Vedanta faz de uma maneira, numa metodologia muito bonita e muito rica, né, e muito profunda, e que não deixa nenhuma pedra sem ser analisada na existência humana, muitos dessas visões que nós temos da realidade, elas vão naturalmente desaparecendo. Porque elas não estão conectadas com a realidade da nossa própria essência, né? E daí vai dando espaço, com isso a gente vai ganhando espaço, né? Aquele espaço que antes era de tristeza, de julgamento, de medo, de insatisfação, que vai sendo minimizado, né? Ele vai sendo substituído por quê? Por uma autoaceitação, um autorrespeito, um amor próprio. Porque a visão, se a visão é una e só existe uma coisa, e essa coisa é Ishvara, Atma, é Deus, e essa coisa, esse atributo, essa ideia, sou eu, né? Então, tu transforma a tua caminhada de uma luta constante para conseguir as coisas e para, de repente, manifestar certos talentos, dons ou desejos que tem, para uma atitude de reverência com relação. Se tudo que existe é divino, né? Sim. Tudo é divino, mas aí vem uma coisa, tudo é divino, incluindo a mim mesmo, né? Porque é fácil dizer, tudo é divino, mas eu acho que não sou. Menos eu, né? Menos eu, né? Então, incluir a pessoa. Então ela começa a ter uma certa reverência aos seus pensamentos, às suas emoções, às suas atitudes, aos seus comportamentos. E isso por si só engatilha uma transformação que é uma metamorfose na existência humana. Sim, querido, olha só, várias coisas, né? Então a Cris está nos lembrando que agora, quinta-feira que vem, a gente vai ter uma aula gratuita do SOS Emocional, que é um curso que a gente vai estar lançando dia 27 de agosto. São 4 semanas de ferramentas assim, para trabalhar com as emoções, que eu costumo dizer que eu me sinto uma barqueira fazendo a travessia de pessoas de um lado para o outro, né? E do outro lado da margem tem um outro tipo de trabalho, que é um trabalho, eu vou chamar mais espiritual, assim, e que é importante que a gente faça essa travessia aqui com as coisas que nós temos, né? Então, com o método Coração, que foi isso que a gente trouxe. Convidar hoje, quinta-feira, das 15h15 às 16h30, a gente tem um grupo de apoio gratuito pelo Zoom, entra pelo nosso Instagram, do Bororó Educação, agora é Bororó Educação, né? Ai, que quando bonito. A gente começou era Bororó 25, agora é Bororó Educação. E a gente tem, então, esse grupo de apoio emocional, que pode ser uma porta de entrada. Aqui tem a pessoa dizendo, fizemos meu carro, mas não somos do carro. Dizemos minha casa, mas não somos a nossa casa. Assim, quando dizemos meu corpo, também não somos o nosso corpo. Aí diz Darshan de Swamini Buadi. Vou ler assim, né? Olha só, tá, Dani, deixa eu te pedir o seguinte. Querido, é tão aparentemente simples para ti falar e absolutamente maravilhoso para nós ouvirmos. Obrigado. Que o meu pedido para ti é que tu despretensiosamente te inaugure com uma livezinha por semana, um momentinho em que tu fala. E a gente te ouve, os brasileiros te ouvimos. E acho que tem 27 segundos para a gente se mandar um beijo, agradecer muito.
Olha, eu que agradeço, uma alegria encontrar-te, né? Eu te admiro muito o trabalho que tu fazes. Que Essa bom. analogia da barqueira aí é fantástica, tem tudo a ver com esse trabalho que há anos tu fazes. Agradeço de coração, um privilégio estar aqui conversando contigo. Um beijo grande, Dani. Beijo.